para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: por que você me chama de bom? Só Deus é bom, e mais ninguém. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, não tire nada dos outros, respeite o seu pai e a sua mãe. Mestre, desde criança eu tenho obedecido a todos esses mandamentos, respondeu o homem. Jesus olhou para ele com amor e disse: falta mais uma coisa para você fazer. Vá, venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu. Depois venha e me siga. Quando o homem ouviu isso, fechou a cara e, porque era muito rico, foi embora triste. Aqui a leitura. Pode assentar-se. Deus abençoe o nosso meditar. Sabemos que Ele faz isso, nos ensinando na pessoa do Espírito Santo. Este homem, também dito aqui no final da leitura, lá em Mateus 19 e Lucas 18, era uma pessoa com muitos bens, rico, podemos dizer. Por outro lado, ele era um tanto jovem, sabe, entre 25, 35, máximo 40 anos. Para a época, um jovem. Este homem tinha também um bom conhecimento. Ele era, talvez, um daqueles que viviam lá entre os escribas, fariseus, professor da lei. Um homem que tinha também, além de riqueza, algum estudo, porque sabe, muito estudo. E nós podemos perceber que isso, ou notar, né? Isso em si não é mal, não é ruim termos sabedoria, termos conhecimento, termos aí estudo, sabe, faculdade, doutorado, algo assim. Isso passa a ser prejudicial ou a não ter muito valor, pelo menos não para a vida eterna, quando este conhecimento está tão somente baseado nas coisas deste mundo, ou para adquirirmos coisas deste mundo. É preciso que tenhamos um coração sábio, diz o Salmo 90. E esse coração sábio é possível quando parte desse estar com Deus, ou estar no temor do Senhor, como diz o Salmo 111, versículo 10, um versículo bem conhecido nosso, né? Que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, uma sabedoria que vale a pena para esta vida e principalmente para a eternidade é esta sabedoria em Deus. Sabedoria que Deus nos dá a partir da sua palavra, a partir do seu ensino. E é isso que Jesus faz com esse homem, vamos chamar de jovem, né? Jovem rico, aqui na nossa leitura. Esse jovem está um tanto inquieto, vamos dizer assim. Quando ele vê Jesus caminhando pela estrada, ele corre para Jesus, literalmente, e se ajoelha, se prostra diante de Jesus, implorando: Senhor, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Vemos aqui na nossa leitura que ele estava assim cumprindo os mandamentos desde a sua infância, mas mesmo assim ele pensava: olha, quem sabe eu posso ou eu preciso fazer algo mais.
ele não estava tranquilo, ele não estava seguro da sua salvação, cumprindo, como ele se esforçava, os mandamentos. Por isso essa corrida até Jesus, por isso esse prostrar-se diante de Jesus e pedir. E a pergunta dele está equivocada também. Ele pergunta: o que fazer? Se fazer dá a intenção, dá a ideia de que a salvação é por obras, né? Eu faço e então eu mereço a salvação. O que eu devo fazer? Pergunta o jovem rico. Uma coisa boa ele fala, antes de fazer a pergunta. Ele chama Jesus de bom mestre. Mestre, talvez, referindo-se a Jesus como um professor da lei, um homem sábio, mas não ainda como Deus. Mas chama Jesus de bom. E Jesus, que sabe o que está no coração ou na mente daquele homem, como também no nosso coração e na nossa mente, ele não vai responder a pergunta que esse jovem está fazendo. Não vai dizer para o jovem aquelas coisas que ele gostaria de ouvir. Ah, você é um jovem, você é forte, você é sábio, você é rico, então faça isso e faça aquilo, que você vai para o céu. Quem sabe ele gostaria de ouvir essa mensagem. Jesus não responde claramente, pelo menos de repente, a sua pergunta. Mas ele desvia, por assim dizer, do assunto e encaminha a conversa para um caminho, para um lado que de fato é interessante, que leva esse homem a pensar sobre a sua vida, sobre a sua maneira de encarar esse herdar a vida eterna. Como chegar lá? Então Jesus vai dizer: por que você me chama de bom? Você me chama de mestre? Você pensa que eu sou um homem, um profeta? E me chama de bom. Claro que Jesus é bom, nós sabemos disso porque ele é Deus, não? Mas ele conversa humanamente com esse homem, esse jovem rico. Também não é diferente com cada um de nós. Ao dizer que bom é só um, só Deus é bom, Jesus está dizendo para aquele jovem rico e para toda a humanidade: nenhum ser humano é bom, somente Deus é bom. Por aí, esse jovem poderia já perceber: puxa, então eu não consigo ir para o céu cumprindo os 10 mandamentos. Eu não sou bom, eu sou falho, eu erro. Isso é o que nós também cremos, né? Por mais que queiramos ser bons, por mais que tentemos e nos esforcemos para fazer a santa vontade de Deus, vamos falhar, como já falhamos. E então precisamos nos prostrarmos diante da cruz de Jesus, aos pés de Jesus, e implorar: Senhor, me perdoa, Senhor, me salva. Não fazendo a pergunta do jovem rico aqui: o que fazer para ir para o céu? E ele coloca uma palavra aqui interessante também, esse jovem: para herdar a vida eterna. Se nós somos herdeiros da vida eterna, isso significa que essa herança é um presente, é uma dádiva. Uma herança os pais dão para os filhos quando deixam esse mundo. Jesus dá o seu reino para nós, por isso nós somos herdeiros da vida eterna. Mas Jesus continua orientando esse jovem, não dizendo para ele, como já falei, aquilo que ele quer ouvir, mas Jesus vai dizer aquilo que ele precisa ouvir. O mesmo acontece conosco. Muitas vezes nós queremos ouvir alguma coisa que alimente o nosso ego, nos encha
de nós mesmos. Você é bom, você vai para o céu, você merece, você é uma pessoa legal. É assim que gostamos de ouvir muitas mensagens ditas por aí. Mas Jesus sabe qual é a verdade. E essa verdade precisa ser ouvida. Neste primeiro momento, em quase toda a leitura aqui, nós percebemos Jesus pregando lei para este homem. Porque ele precisava ouvir a lei para reconhecer que ele não tinha condições de cumprir esta lei. Para que ele pudesse reconhecer a sua fragilidade. Ele estava cheio de si. Ele diz, olha, desde a minha infância, começava lá mais ou menos com os 13 anos de idade, diríamos hoje, depois de confirmados, né? Ele estaria já sendo responsabilizado para cumprir pelo menos alguns mandamentos. E então ele diz, desde a minha infância eu tenho obedecido os mandamentos, então eu vou para o céu, né? Só que de repente eu posso fazer alguma coisa a mais. Então Jesus está dizendo, não é por aí. Você conhece os mandamentos, né? Jesus afirma, você conhece. E ele cita que os mandamentos que se fala do amor ao próximo, né? Do relacionamento com o próximo, pensando aí do quarto mandamento em diante. Então ele está dizendo, conforme Gálatas 5,14, né? Que a lei inteira se resume em um só mandamento: ame os outros como você ama a você mesmo. Ame o próximo como você ama a si mesmo. Um outro versículo vai dizer, né? Ame uns aos outros como eu vos amei, diz Jesus. Claro que isto é impossível. Claro que nós não conseguimos fazer isso. Jesus vai falar um mandamento aqui, talvez diferente um pouco dos 10 mandamentos, mas que se encaixa em alguns deles, dizendo, não defraude ninguém. Na Bíblia é a revista e atualizada. Esse defraudar tem a ver com enganar pessoas sob aparência de direito, como diz Lutero. Enganar um negócio, por exemplo, né? Enganar ou explorar um empregado, pagar mal, pagar pouco, enfim, ludibriar, enganar, defraudar. Nós fazemos muito isso, né? Gostamos de levar vantagem em tudo, né? Aproveitar, né? Alguém está precisando, eu compro um bem dele baratinho, porque enfim ele precisa. É até legal, mas Deus vê o coração, Deus vê a intenção, vê a nossa alma. Então não tem como sermos justos perfeitamente, de tal maneira que mereçamos o céu. Então Jesus está pregando lei para este homem, e também nós precisamos ouvir esta lei, para reconhecermos que de fato não é fazendo que nós vamos para o céu, mas sim crendo no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus vai dizer mais para ele, quando este homem diz então, que mais eu devo fazer? Eu já tenho obedecido os mandamentos. Jesus olha para ele, aqui vem um pouquinho do Evangelho, um pouquinho do consolo, também para aquele jovem rico, para nós também. Ele olha para este jovem com amor. Ele fita profundamente os olhos daquele homem, com muito amor. E aliás, esta é uma frase dita somente aqui nos Evangelhos. Uma vez só. Em nenhum outro lugar vamos encontrar evangelistas dizendo, olha, Jesus olhou com amor. Só aqui parece isso. É assim que Jesus olha para nós. Mesmo quando ele prega a lei. Porque nós precisamos ouvir a verdade. Ouvir a lei. Imaginemos um médico que olha os nossos exames,
detecta lá uma doença grave. Vamos pegar um câncer que assusta todo mundo, né? Ele vê que temos um câncer. Ele diz para nós, então, para alguém de nós: olha, fica tranquilo, você está bem. Vai para casa, você está ótimo. É uma notícia boa, né? Vai para casa feliz, tranquilo, alegre. Mas, de repente, aquela doença vai se agravar e vai trazer até a morte. Esse médico precisa dizer: você tem um câncer. Você precisa agora de um tratamento prolongado, pesado. Aí quem sabe do Padre a cura. Assim também Jesus faz conosco. Ele precisa, e Ele quer, e Ele fala a verdade. E somente a verdade liberta. Somente se falar firme a verdade, mas olhando nos olhos e com muito amor, poderia fazer com que esse homem caísse na real e finalmente reconhecesse a sua culpa, a sua fragilidade, e pudesse ver em Jesus mais que um mestre, mas aquele bom, o Deus bom. Não sabemos se isso aconteceu com ele. Nossa leitura aqui não fala isso, nem mais adiante, mas é possível. E depois de sair, né, refletir, pensar e repensar aquilo que Jesus tem feito, falado e ensinado, é possível que ele tenha, sim, reconhecido seu engano, seu erro, sua fé distorcida, né? E aprendido a olhar para esse Jesus que também olhou com muito amor. Esse jovem poderia reconhecer que ele estava crendo num Deus que era ele mesmo, ou quem sabe o seu poder, o seu dinheiro e a sua riqueza. Desprezando assim e transgredindo desta forma o primeiro mandamento, que diz: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Ele não podia confiar em si mesmo, ele não podia confiar na sua sabedoria, na sua riqueza, na sua força. Ninguém de nós pode fazer isso. Nós precisamos ter o nosso coração quebrado e também refeito, iluminado, com os olhos do Senhor Jesus, que olha com amor e fala aquilo que precisamos ouvir. Se precisamos ouvir lei, Ele vai pregar a lei. Se precisamos ouvir o consolo do Evangelho, Ele vai nos pregar o Evangelho. Ele vai dizer mais uma coisa para esse homem, também para nós: não se apeguem às coisas deste mundo. Para o jovem rico, ele diz: venda tudo o que você tem. Isso está te atrapalhando, isso está sendo o seu Deus. Dá essas coisas aos pobres, lá no céu você vai ter uma recompensa. Vai entrar no céu por causa disso, mas lá no céu será recompensado. E então, segue-me. Este é o caminho para herdarmos a vida eterna. O próprio Cristo, andar com Ele, estar com Ele. E nós andamos com Ele porque, na verdade, Ele está conosco. Ele está nos carregando por este caminho que é Ele mesmo. Seguir a Jesus também é andar com Ele como um eterno aluno, um eterno aprendiz. Seja ligado com a sua palavra e também sendo fortalecido pelos sacramentos. Assim, então, seguimos Jesus, o Deus bom, o único bom, o caminho, a verdade e a vida. Assim Jesus ensinou esse jovem rico, assim Ele nos ensina. Ele disse mais uma coisa que eu queria destacar ainda, antes de concluir. Só uma coisa te falta. Vende, né? Segue-me. Esse só uma coisa é algo que Jesus disse para Marta, aquela irmã da Maria, né? Lá em Lucas 10:42, que estava preocupada em fazer uma bela, boa refeição para Jesus.
Então Jesus disse também para Marta: só uma coisa te falta, só uma coisa importante, estar aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra, ouvindo a sua mensagem, ouvindo o doce convite: segue-me, vendo os seus olhos amorosos, que quer não só nos orientar, mas quer também que creiamos nele. Para crermos nele, ao subir aos céus, ele envia o Espírito Santo, que nos consola, nos orienta na palavra, nos mantendo na fé e nos fazendo também crescer nesta fé, para que neste mundo não só não andemos errantes, mas uma vez ouvindo e crendo na verdade, também tenhamos a ousadia de viver esta verdade, amando o nosso próximo, fazendo com ele aquilo que nós pudermos fazer, ensinando com palavras e com ações. Que Deus nos abençoe, nos faça crer no Deus bom, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas Deus amoroso, vindo até nós, sem dúvida, é Jesus.